Boa tarde a todos. Me chamo Lucas Borges Cardoso. Sou graduando em História e Licenciatura pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no bloco do Centro de Ciências Humanas e Sociais. O meu trabalho tem como título Anúncios de leilão de escravos no Jornal do Comércio no século XIX, que tem como orientadora a professora Keila Greenberg. A pesquisa, como uma forma geral, tem como principal objetivo a análise e a transcrição de anúncios de escravos no Jornal do Comércio entre 1827 e 1840. O Jornal do Comércio era um dos principais jornais da cidade do Rio de Janeiro, no qual, além de notícias do dia a dia, também se encontravam anúncios de escravizados. A análise dos jornais tem como a finalidade de criar um banco de dados quantitativos dos escravizados, que aparecem nessas edições de jornais. Esses jornais se encontram online na Hemeroteca Digital, que é uma plataforma que está dentro do site da Biblioteca Nacional, no qual possibilita a checagem desses jornais. Desde o começo já se teve uma certa dificuldade de como colocar os anúncios numa planilha em que o grupo da pesquisa criou para poder fazer este banco de dados, levando em algumas reuniões com os alunos e a professora para que fosse criado um manual com regras de como colocar certas informações. O banco de dados está contido com diversas informações referentes aos anúncios, como a edição do jornal, a data, qual tipo de anúncio era, se era oferecendo ou procurando serviço, se era uma venda, uma fuga, uma compra, um aluguel ou um leilão de escravos, que além de informações dos anunciantes e dos escravizados, como sexo, condição, cor, idade, nação e nome. Portanto, a pesquisa, de uma forma geral, consegue desenvolver uma perspectiva mais subjetiva para a figura dos africanos escravizados. Esses anúncios conseguem demonstrar uma identidade própria devido à farta documentação e a certos aspectos mais individuais desses escravizados. Indo para a minha pesquisa, eu começo com a análise de diversos anúncios de leilão no ano de 1829, que demonstram ser muito importantes para a sociabilidade da época. Esses anúncios têm uma quantidade bem grande de participantes, de estrangeiros e dos próprios cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Em um determinado anúncio está escrito o seguinte: Carlos Canel faz leilão hoje, sexta-feira 13 do corrente, no seu armazém na rua detrás do hospício número 3, de 500 caixas de vinho moscatel e que se há de vender infalivelmente na presença do exímio cônsul-geral de França. Principiará às 10h30 da manhã. NB. Vender-se-á também um carrinho de gosto moderno, com arreios, uma porção de champanhe, um tapete grande, cerveja e diversas quinquilharias, ferragens, vidros, coral, contas de cristal e um preto que se há de vender na mesma ocasião. Esse é um anúncio de leilão, no qual apresenta apenas um escravizado, porém há diversos anúncios em que se encontra uma quantidade muito maior de escravos que estão sendo leiloados. Diante dessa fonte, fica possível analisar, junto com o livro A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, da autora Mary Carrasco. Ela vai descrever de uma forma detalhada sobre como era o destino destes escravizados, desde que chegavam no Porto do Rio e até o seu destino final, passando pelas diversas estruturas que se encontram dentro dessa cidade e dentro dos leilões. Portanto, também utilizo de outra autora
a historiadora Inéia Lopes com seu trabalho de pesquisa, cujo nome é Global Porquê Escravista? Uma análise das dinâmicas urbanas do Rio de Janeiro entre 1790 e 1815, que também utiliza de uma perspectiva global da escravidão. Por fim, fica possível entender como que a escravidão tem um aspecto global e faz parte de diversos estados, e que não corresponde apenas a um ciclo fechado entre a África e o Porto do Rio, e que vai fazer, e que justamente com o anúncio analisado, com a presença de um cônsul geral da França, fica possível entender como que essa perspectiva global, em que liga lugares que estão distantes do tráfico, ele pode ter tido como certo, já que em outros anúncios também se encontra uma presença de ingleses e outros estrangeiros que não necessariamente fazem parte dessa perspectiva fechada apenas da cidade do Rio de Janeiro, e que a escravidão vai conectar diversos lugares do globo. E é isso.